Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Vamos continuar com o nosso propósito, né? De oração, jejum, declarar a palavra sobre o Brasil. Nós estamos vivendo um tempo difícil, porém Deus conta com seus intercessores, com seus proclamadores, com as pessoas que carregam a verdade do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, né? Para cumprir um chamado do Senhor, cumprir um propósito do Senhor para esse tempo. Deus precisa, não precisa, né, na verdade, da gente, mas Ele escolheu nos usar. Ele escolheu usar homens e mulheres comuns para declarar a tua palavra. Muitas das vezes homens e mulheres sem grande visibilidade, mas que carregam a verdade. E se talvez você esteja nessa posição, né, de achar assim, quem sou eu, né, do tamanho do Brasil, eu não tenho nome, eu não sou conhecido, ninguém me conhece, ninguém nunca ouviu falar de mim. Porém, Deus está contando com você, porque o Senhor Ele não mede as pessoas por aquilo que eles possuem, pela fama, ou pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de influência. O Senhor olha o coração do justo que alegra o Senhor. Então, a oração do justo que pode muitos seus defeitos. Se você tem andado em justiça, em verdade, sabe que Deus conta com você para que você declare a palavra, para que você ore, para que você interceda, para que sua casa se torne uma torre de oração. Bem, depois que a gente terminar esse propósito, eu quero gravar um vídeo só de testemunho de que Deus fez na minha vida durante esses dias. Como vocês podem ver, o cenário mudou um pouco do lugar que eu morava, que eu construí. O Senhor me tirou de lá, que eu e meu esposo construímos com muito suor. Mas havia uma ordem para nós de sair de lá. Não havia possibilidade, não tinha como. Mas o Senhor, nós nos entregamos à oração, a buscar a direção do Senhor. E o Senhor foi abrindo portas. E aqui estamos nós, num outro lugar totalmente diferente daquilo que a gente vivia. Mas esse é assunto para um outro vídeo que eu vou gravar para vocês assim que a gente terminar esse propósito. Eu estou com o objetivo de terminar esse propósito antes da virada do ano. Terminar esse propósito de oração e intercessão e jejum em favor do Brasil. E aí depois eu gravo sobre o testemunho, amém? Então vamos orar, depois declarar a palavra do Senhor e orar também no final, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos dá direção, Senhor, como foi pedido ontem, que nós venhamos ser direcionados com estratégia daquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pai, nos inclua nos planos do Senhor, para que a gente venha cumprir a vontade do Senhor nessa terra, na nossa nação. Amém? Então, lá no Salmo 62, no verso 1, fala assim, olha, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada, uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar a sua excelência, deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas em suas entranhas maldizem. A minha alma espera somente Deus, porque dele vem a minha esperança. Então nós temos que pôr a nossa alma, nossos sentimentos, nossos desejos, motivações no Senhor. Por mais que nós, como nação, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de trevas, tempos onde a justiça tem sido torcida, onde a justiça tem sido alterada para favorecer um certo grupo de pessoas, onde tem a balança da dor e da honestidade tem pesado, nós precisamos ter a nossa esperança no Senhor, porque está falando aqui, o Senhor é a minha defesa. Então, se o Senhor não nos defender, quem irá nos defender nesse mundo? Então, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa salvação. Se o Senhor não nos tirar dessa situação em que nós estamos vivendo, quem poderá nos tirar? Na verdade, os poderosos, eles têm se juntado, se reunido para torcer a verdade, né? E a gente vê que são grandes mídias, grandes políticos, grandes empresários que têm envolvimento com tudo isso que está acontecendo de ruim no Brasil. Mas o que a gente precisa fazer? Confiar em Deus. Confiar que Deus, mesmo diante de um governo injusto, mesmo diante de tanta injustiça, o Senhor levanta homens e mulheres dele. Como ele levantou Daniel na Babilônia, como ele levantou José no Egito,
O Senhor é aquele que levanta homens que têm coragem e integridade. É uma coisa que eu anotei aqui, que eu queria falar com vocês, que isso tudo que a gente está passando é por causa de um posicionamento. Desde 2018, o Brasil sofreu grandes mudanças de posicionamento. Então, todo posicionamento, eu estava falando sobre isso. Em 2018, meu vídeo cortou, mas vamos voltar ao assunto. Em 2018, o Brasil ele viveu uma grande revolução. Ele mudou totalmente a atmosfera, renasceu uma esperança, né, como foi dito, renasceu algo no coração dos brasileiros, que é de mudança, que é de querer avançar, que é de querer crescer, de querer ser um país diferente, longe de escândalos, de corrupção. Isso começou a acontecer em 2018. Só que eu anotei aqui, olha, todo posicionamento, ele provoca uma reação. Então, assim, vamos lembrar lá da história dos amigos de Daniel. Azarias, Misael e Ananias, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, gente. Os nomes bíblicos deles, né? Porque às vezes a gente grava o nome babilônico, mas esquece do nome bíblico. Mas eu acredito que são esses nomes mesmo. Eles se posicionaram em não se curvar à estátua. Então, essa posição que eles tomaram trouxe para eles a fornalha. Trouxe o que é a fúria do inimigo. Então, quando nós brasileiros nos posicionamos contra a corrupção, contra a maldade, contra todo esse tipo de mentira que tem sido feito, quando Deus levantou um homem para representar isso, e quando pessoas seguiram esse homem com esperança de que o Brasil poderia ter uma mudança, houve também uma reação do inimigo na mesma proporção. Então, eu acredito que agora nós estamos como esses jovens, no meio de uma fornalha. O que a gente faz diante de uma fornalha? Nada, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, como fala os Salmos. Orar e confiar em Deus, porque eles tiveram um posicionamento. Nós tivemos um posicionamento, nós não queremos mais isso para o nosso país. Nós não queremos esse tipo mais de liderança para o nosso país. Só que o inimigo tem força também. O mundo jaz no maligno. Então ele também tem força em várias áreas da sociedade. Ele tem força para fazer. Só que ele só vai até onde que Deus permite. Como uma fornalha. A única coisa que aconteceu com aqueles homens dentro da fornalha, queimou foi só aquilo que os amarravam. Então talvez esse período que a gente está passando no Brasil agora, de fornalha, das coisas acontecerem, da gente ficar meio que atado, sem saber o que fazer, esperando em Deus, orando, declarando a palavra do Senhor. Nós como igreja, como profetas, nós precisamos orar, porque a gente declara na região celestial. Nosso luto não é contra pessoas, contra principados e potestades que usam pessoas. Então, esse momento de fornalha, esse momento que estamos sendo apertados, esmagados, é um momento onde muitas amarras vão ser soltas. Nós precisamos acreditar nisso, porque Deus tem os seus métodos. Muitas vezes a gente não entende, mas por que chegou num nível tão grande? Lembra, não sei se vocês lembram, se você viu o vídeo que eu falei, aonde que a visão que Deus me dava sobre os acontecimentos no Brasil, é que essa pessoa que ela era muito arrogante, que eu vi um espírito de arrogância nele, tipo o Leviatã, que a Bíblia fala, que ele ia subir muito em sua arrogância, que ele ia avançar muito em sua arrogância, mas o próprio Deus ia colocar um anzol no seu nariz, ia derrubá-lo. Mas como que a gente acredita nisso? Nós precisamos crer na palavra de Deus. O profeta, ele tem essa função de levar as pessoas a acreditar naquilo que Deus está falando, não naquilo que nós estamos vendo. Então, os amigos de Daniel, eles foram lançados na cova, mesmo podendo ser mortos, mas eles foram lançados e não mudaram o posicionamento. Então, esse tempo de esmagamento, de perseguição, é um tempo onde quem está verdadeiramente posicionado. É um tempo que a gente vai ver quem está com medo e quem está verdadeiramente posicionado. Porque diante da morte, da ameaça de morte, de prisão, muitas pessoas podem mudar a fala, podem recuar em sua fala. Por quê? Como eu disse, todo posicionamento, ele traz consigo uma reação, ele provoca uma reação. Então, se nós posicionamos contra tudo aquilo que está de errado no governo, tudo que foi feito errado, todas as injustiças, toda a corrupção, a igreja, as pessoas estão se posicionando contra, a gente não quer mais esse tipo de liderança.
vai vir uma reação forte daqueles que têm o poder. Só que o Todo-Poderoso está acima de todos esses que tramam o mal, que fazem reuniões, que tentam burlar, que usam dinheiro como máquina de movimentar as coisas, acreditando que podem fazer tudo por terem dinheiro, quando na verdade o dinheiro no dia da ira do Senhor não vai servir de nada. Nós precisamos crer que Deus está acima do controle dos homens, ainda que eles tentam controlar. Deus está muito acima. Só que a forma de Deus agir na terra é através da oração. É por isso que nós precisamos desse recurso de orar, de declarar a palavra, de pegar a Bíblia, de declarar, de acreditar que Deus vai fazer algo diferente e superior ao nosso favor. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse discernimento. Senhor, nos ajude a manter a nossa posição em favor da palavra do Senhor, em favor da verdade, em favor do propósito do Senhor. Nos ajude a compreender aquilo que estamos vivendo. Nos ajude a andar em conformidade àquilo que o Senhor tem realizado na nossa nação. Que nós não venhamos recuar, Senhor, mas que nós possamos avançar em direção à verdade e sermos firmes em nosso posicionamento, em favor da verdade, em favor da justiça. Nos ajude a ser pessoas justas, Deus, corretas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe.